Iniciamos mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Daqui a pouco vamos conversar com José Tomás Nonô, presidente do DEM, o Partido Democratas, aqui no estado de Alagoas. Vamos conversar também com João Sampaio, reitor do SESMAC, e também com o economista Daniel Lima Costa. Até já. O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Não jogue lixo na rua, coloque na sacolinha e bote lá na lixeira, que quando for a tardinha, o carro do lixo leva e deixa a cidade limpinha. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Cuidar de sua cidade é a maior limpeza. Lugar de lixo é na lixeira. Uma campanha da Prefeitura de Maceió. Cada investimento em tecnologia de ponta. Cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do AP Vida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. AP Vida faz bem para você. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Nosso primeiro entrevistado nessa edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, é José Tomás Nonô, ele que é presidente do Democratas aqui no estado de Alagoas. Nonô, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura mais uma vez, agora para falar de política, não da Secretaria de Saúde, que você é secretário de Saúde do município. José Tomás, qual a posição do DEM nesse cenário nebuloso da política brasileira? Olha, eu acho que a posição é boa, é uma posição de crescer. Em primeiro lugar, não temos nenhum protagonista nesse festival de escândalos, o que, veja bem, não impede que aqui e ali a mídia vinculou outro. Por exemplo, o Rodrigo é acusado de ter recebido R$100 mil, o que é uma coisa ridícula dentro desse contexto que está aí. Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Aliás, excelente presidente da Câmara e veio surpreendendo a todos que não o conhecem, a mim não,
pela maneira serena, competente, eficaz com quem vem dirigindo o Legislativo. Eu acho que até os mais encarnecidos adversários reconhecem isso. Aliás, isso é uma marca do DEM. O DEM tem o dom de conduzir bem as coisas. Há quem diga que ele tem nisso aí uma orientação muito forte do pai, César Maia. Não, Não? eu tenho certeza que não, porque fui colega de ambos. Sou, inclusive, um dos padrinhos de casamento do Rodrigo e conheço bem o César. O César é um economista, vamos dizer, não ortodoxo, é um sujeito prolixo, fala para burro. É uma figura, na minha época, ele ficava fazendo um certo antagonismo com o Serra. Eram ambos deputados federais e ambos, apesar de ambos haverem sido exilados no Chile e trabalharam na CEPAL, têm visão completamente diferente da economia. E o Rodrigo não. O Rodrigo tem um grande conhecimento da Câmara, é um deputado antigo, apesar de jovem, é um deputado antigo, experiente e conhece a armanha da casa, conhece, vamos dizer, as maneiras pelas quais se pode obter o máximo naquelas difíceis formulações de acordo. O Congresso, Flávio, todo dividido, com muitos partidos, é preciso muita habilidade para você conseguir extrair alguma coisa. Às vezes votar uma lei importante, que para quem olha diz, não, é só jogar lá, votar, quem ganhou leva. Não é bem assim, não. E eu acho que ele tem se saído muito bem. E isso ajuda, respondendo objetivamente a sua pergunta, a uma projeção positiva do DEM. Tanto é assim que você viu os dissidentes do PSB, que estão querendo sair do partido, cogitaram e cogitam. Eu tive recentemente com o Rodrigo, com o Zé Agripino lá em Brasília, eles cogitam de vir para o DEM, esperando apenas a ultimação dessas reformas para ver o que é que vão fazer. Qual a sua avaliação dessa vitória do presidente Michel Temer conseguindo barrar na Câmara, o que muita gente não acreditava, a autorização de um processo contra ele no Supremo? Olha, para mim eu nunca tive dúvida que seria assim. Aliás, disse aqui no seu programa 2 vezes, com muita antecedência. O presidente da República que não tiver 170 votos na Câmara, ele é extremamente incompetente. É o caso da afinada presidente Dilma, que em boa hora nos deixou. A mulher que acabou de quebrar esse país, que Lula começou a quebrar, e ela deu a pá de cal. O Temer é o gerente do espólio, desse espólio maldito que o PT legou para a sociedade brasileira. Esse rombo, a roubalheira, o petrolão, o mensalão, tudo isso foi antes de Temer. Não estou dizendo que ele é um anjo, nem iria dizer isso, mas na realidade ele está gerindo essa herança que recebeu. Ele conhece a Câmara como ninguém, foi presidente da Câmara 3 vezes. E, veja, ninguém é presidente da Câmara, ninguém, sem conhecer pelo menos a casa. Como ele conhece, respeita as regras da democracia, faz o que quer. Talvez quem não tenha gostado muito dele é a Rede Globo, mas ele vai levando e vai conseguindo fazer as reformas, algumas delas que a sociedade brasileira tanto reclamava. Há quem diga que muita gente do PT não quer o afastamento do presidente Temer, espera que ele sangre. Mas veja, é uma posição tão maluca quanto tantas outras. É bom lembrar que o PT votou contra o Plano Real, votou contra a Constituição, votou contra um monte de coisa que eles hoje defendem, o que é curioso. O Temer não tem que sangrar, porque o Temer não tem ambições políticas. O Temer quer passar para a posteridade, eu acho, como o presidente que conseguiu, em meio a um clima político instável, complicado, dar um mínimo de estabilidade a esse país, um mínimo, e conseguir aprovar algumas coisas não emocionais, evidentemente, que a sociedade brasileira reclama. Ele não é candidato a nada. Se ele fosse candidato, todas essas medidas que o Congresso tem que tomar são medidas impopulares. Quem for candidato, pensa 200 vezes antes de estar mexendo com a aposentadoria, com esses ninhos de abelha que existem para ser resolvidos, com o déficit previdenciário, que, não, aliás, esse não é culpa só do PT, não. Isso vem, sei lá, da velha República. A União não paga, é bom lembrar a sua contribuição como empregador. O PT fez aquelas generosidades, a Constituinte também fez, botou toda a massa de trabalhadores rurais para terem direitos, mas não cuidou da arrecadação dessa massa. Enfim, é uma bola.
Quem pensa em ser candidato não quer mexer nisso, porque isso é o que os midiáticos, como você e outros, chamam de preditor negativo. Ou seja, você não tem chance de se sair simpático, até porque os estadistas raramente são simpáticos. Simpáticos são os oportunistas. Bom, será que o presidente consegue, com essa força que você diz, está explicando aí que ele tem lá no Congresso, consegue aprovar essa reforma da Previdência? Eu acho que a reforma vai ser aprovada. Agora, o que eu não sei, nem ninguém sabe, é em que termos. De novo, uma explicação de quem passou 24 anos na Câmara. Amanhã vai sair no jornal. Aprovada a reforma previdenciária, ressalvados os destaques. Gravem essa expressão. O destaque é o tiro no texto aprovado. Você aprova um texto, mas vai destacando expressões. Aí sim é que quem quer manter o projeto na sua integridade, ou pelo menos próximo àquilo que foi proposto, tem que trabalhar para derrubar os destaques, porque, via de regra, esses destaques deformam ou alteram o texto inicial. Então, é muito difícil saber. Por exemplo, com certeza haverão emendas alterando a idade mínima para a aposentadoria. Bota mais de 5 anos, menos 5 anos, menos para a mulher, mais para a mulher, enfim, ao gosto do freguês. Evidentemente que as emendas do deputado, sei lá, do Florencio, líder do PT, não vão ser iguais à do Bolsonaro, líder da direita. Então, é esse jogo que se faz no plenário que vai definir mais ou menos qual vai ser o texto. Eu tenho certeza, conversei isso com o presidente Rodrigo Maia, a primeira coisa eu não chamo nem de reforma política, porque na realidade não é uma reforma, mas é uma meia-sola para a eleição de 2018. Primeiro porque essa tem data base para vencer. Se ela não tiver aprovada em setembro, ela não entra em vigor. E os deputados, de novo, e senadores vão zelar pelas regras do jogo que atingem diretamente a eles. Primeiro eles. Depois virá a reforma da Previdência, sem sombra de dúvida. E para vencer, também diziam que a reforma trabalhista não passava. A reforma trabalhista passou e, a meu ver, não causou grandes prejuízos, não, exceto aos sindicatos. Os sindicatos foram duramente golpeados, o que explica, talvez, uma certa força, vigor no protesto do movimento sindical. Mas não encontrou eco no parlamento, não encontrou eco na sociedade brasileira, foram flagrantemente derrotados. Quais são as pretensões dos democratas para 2018 em nível nacional? Olha, uma coisa extraordinária. Se passar o que está sendo chamado de distritão, sim, para o telespectador entender, a grosso modo, o distritão é o seguinte: nos Estados Unidos, os estados são divididos em distritos. Na Inglaterra também. Se você perguntar a um parlamentar americano de onde é que ele diz: eu sou do distrito 417. Ele não diz que é da Califórnia, do Oregon, do Mississippi, do Missouri, nada disso. Ele fala do distrito dele. O deputado federal americano, ao contrário do nosso, ele representa aquele distrito. Numa linguagem grosseira, ele é um mega vereador. Mesma coisa na Inglaterra e outros sistemas. Aqui, como nós temos o dom de tropicalizar tudo que vem de fora, aqui a alteração é a seguinte: o distrito vai ser o estado. O estado de Alagoas se transforma num distrito que, mercê de sua população, critérios outros, tem 9 deputados federais, ou seja, vai ter 9 distritos. Ou um distrito, a capital, elege 2. Isso também vale. Mas, normalmente, é um distrito 1. Eu não sei o que é que vai aprovar. Então, Alagoas é visto como um distrito, daí o nome distritão. São Paulo é um distrito que vai eleger, sei lá, 70. E nós vamos eleger 9. Sergipe vai eleger 8. E isso daí favorece muito o democrata.
Por quê? Por uma razão muito simples. Eu tenho tido, ao longo dos últimos anos, dificuldades de fazer o partido crescer, primeiro pelas restrições que se fazem à transferência de titular de mandato. Alguns titulares de mandato que gostam de mim pessoalmente, gostam da maneira como eu conduzo o partido, mas não podem vir porque perde o mandato. E os outros exatamente ficam preocupados porque sabem que o partido terá que fazer coligações. Então, há um receio de gente que vai ingressar no partido, por exemplo, que ele deixa o PMDB do governador para vir para o DEM. E depois, por qualquer cargas d'água, o DEM se coliga com o PMDB, ou seja, ele volta para o lugar, indiretamente, para o lugar de onde saiu, com as sequelas que a saída deixou. É fácil de entender. Agora, não. Serão eleitos os 9 deputados federais mais votados, os 27 estaduais mais votados, pouco importa de onde eles estejam. Acaba a coligação. Olha, acaba a coligação, e isso eu acho que é muito bom, acabar a coligação proporcional. Nós dois somos antagonistas de ideias. Você é um azulino empedernido e eu sou um regatiano convicto. Aí, eu sei que você não é, mas já estou dizendo para sacanear um pouco, provocar aqui o entrevistado. Aí, de repente, eles votam em mim, mas, de acordo com a votação, só deu para eleger um, termina elegendo o Flávio. Então, a representação é completamente distorcida. Você vota num partido, num candidato e termina elegendo outro de outro partido. E tem aquela questão de eleger, por exemplo, alguém com 3 mil votos está eleito e outro com 20 claro, está fora. Isso é uma vergonha. Eu me lembro, para quem não se lembra, do Enéas. Aliás, foi meu amigo. Vou dizer uma coisa que nunca disse a ninguém. Enéas me convidou para ser candidato a vice-presidente da República com ele, já depois de deputado. Eu gostava muito dele, ele tinha aquela maneira exótica de falar, mas era um sujeito muito íntegro, muito honesto. Mas o fato é que ele teve uma montanha de votos e elegeu lá em São Paulo, ou 6 ou 7, acho que foram 6. Mas os caras, assim, com 1.000 votos, 3 mil votos, 5 mil votos, que aqui já não é grande coisa para um deputado federal, imagina em São Paulo, não é nada. Isso acaba. Ou seja, os 9 mais votados e acabou-se. No caso do DEM, isso fortalece muito. Olha, da semana passada para cá, eu já recebi 4 telefonemas de pessoas que são pretensos candidatos e eu vou conversar com elas no fim do mês de agosto e no começo do mês de setembro. Porque aí você vai escolher por afinidade e não por conveniência. A gente queria ver, eu inclusive, por exemplo, deputados estaduais, há pelo menos 3 vereadores de Maceió que têm vontade de ser candidato a deputado estadual e têm vontade de ser pelo DEM. Não estou dizendo que veio ou que não. Mas a primeira preocupação deles, legítima, mas nós vamos ter que coligar. Então, uma hipótese. Suponha que ele saia do PSDB. O PSDB tem tido muitas perdas aqui em Alagoas, muitas. Eu acho que ainda como sequela do fim do governo Théo Vilela. E aí o sujeito, vamos dizer, larga o PSDB, vem para o DEM, depois o DEM coliga com o PSDB e está todo mundo na mesma coisa. Com essa separação, não, você vai ser candidato onde você se sente bem. Isso vai favorecer também aos deputados de mandato, porque facilita as coisas, facilita a arrumação e privilegia na distribuição do fundo partidário, que é outra, ou do fundo eleitoral que pretende criar, que é outra novidade que está sendo discutida para lá. Qual será, pode ser, a participação do DEM na eleição para presidente da República? Eu digo isso porque, dentre os nomes citados, não consta nenhum do DEM, apesar do protagonismo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Veja, o DEM, o Lula botou para quebrar em cima do DEM quando tinha voto. Hoje eu até peço para ele falar de novo para a gente crescer, mas naquela época cortou mandatos, ele derrotou Marco Maciel, derrotou um monte de gente boa que o partido tinha. Agora esse quadro muda completamente e o partido já tinha conseguido mais 5 ou 6 deputados federais e estão conversando com muita gente. Mas, olhando objetivamente, os nomes, à exceção talvez do Rodrigo, os nomes que mais se falam são nomes, dizem o Lula, mas o mundo
eu particularmente não acredito que o Lula seja elegível à época da eleição. Mas isso se discute daqui para lá. E se for também, não tem problema não. Já deixou de ser Lula. Basta ver as manifestações sem mortadela, o tamanho das manifestações que têm sido feitas. Então, vai ter um candidato petista, pode ter um candidato do PMDB, em razão de ter um presidente da República no exercício do cargo, pode ter um candidato do PSDB, aliás, o problema do PSDB é outro, tem excesso de candidatos, o que talvez gere até, eu vi os jornais dessa semana, estão cheios da história que o Dória poderá vir para o DEM, etc, etc. Eu acho que nada disso tem muita consistência, mas veja, respondendo de novo a sua pergunta, o DEM já está tão doce que o jovem Dória, mancebo original, que administra São Paulo, já pensa em vir para o DEM. Então, sinal que o DEM, de repente, ficou doce. E eu sou presidente regional do DEM, claro que fico feliz com isso. José Tomás Nuno, para encerrar, vamos sair da política para a sua gestão como secretário de saúde do município de Maceió, que agora me parece que em outubro completa 2 anos. 2 anos. Que avaliação você poderia nos fazer rápida? Olha, nós avançamos em todos os campos. Quando eu completar os 2 anos, venho fazer uma entrevista com você mais demorada para a gente mostrar. Mas veja, nós conseguimos colocar mais remédio, nós conseguimos fazer de forma sintética, conseguimos fazer, já estamos com 41 prédios, ou reformados ou novos, 27 reformados, 14 novos. Instalamos as UPAs, as 2 UPAs, que estão servindo maravilhosamente a sociedade. Botamos a vigilância sanitária para trabalhar, o que não acontecia há 6 ou 7 anos, porque faltavam as EPIs, arrumamos equipamentos, eles estão trabalhando. No momento atual, hoje, por exemplo, nós temos uma carência de medicamento, é bom dizer, porque pela primeira vez foi feita licitação ao invés de compra emergencial. Então, nós compramos 6 milhões de medicamentos, isso vai dar um trancozinho até setembro, mas em compensação, de setembro para lá, fim de setembro para lá, não vamos ter mais crise de medicamento. Instalamos, está lá no PAN para quem quiser vir, nós vamos multiplicar por 20 os exames radiográficos, vamos com 2 mamógrafos novos que vão operar, o PAN está em obras agora, em obras no resto do PAN, então melhorou e melhorou muito, e isso está sendo reconhecido pela comunidade. Você sabe, você me conhece, os alagoanos me conhecem, eu ando sozinho, eu não tenho carregador de baleta, baba-ovo, nada disso que comumente algumas pessoas têm. Então eu vou para o banco, vou para o supermercado, fico feliz. No começo da gestão, quando eu chegava no caixa do Bom Preço, era 2 horas de reclamação e crítica. Agora é o cara dizendo, doutor, o posto de lado está tendo remédio, o médico está indo trabalhar. Claro, ainda existem profissionais que não querem trabalhar, não está tudo como a gente gostaria não, mas inegavelmente nós avançamos muito e, veja bem, o gestor dessa coisa é o prefeito Rui Palmeira e ele tem sido, ele não é de falar muito, como todos sabem, mas ele tem sido muito reconhecedor desses avanços conseguidos na Secretaria de Saúde. Tanto que eu fico muito feliz. Às vezes eu penso até, eu digo, olha, se o Rui não fosse candidato, e eu não sei se ele é ou não, para mim estava ótimo. Acho que eu ficava lá na secretaria mesmo, não pensava em candidatura não, porque esse negócio de fazer o bem para as pessoas que precisam também faz um bem enorme a gente, sabe, Flávio? A gente fica feliz com o que está fazendo. Ok, nosso muito obrigado a José Tomás Nuno, presidente do Democratas em Alagoas e também secretário da Saúde do município de Maceió, pela sua participação aqui em Conjuntura. Vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco. O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas.
No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Não jogue lixo na rua, coloque na sacolinha e bote lá na lixeira, que quando for a tardinha, o carro do lixo leva e deixa a cidade limpinha. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Cuidar de sua cidade é a maior limpeza. Lugar de lixo é na lixeira. Uma campanha da Prefeitura de Maceió. Fortalece aí meu coração. A doação de sangue não oferece ao doador nenhum risco de contrair doenças. Qualquer pessoa saudável que tenha entre 16 e 69 anos e pese acima de 50 quilos pode ser um doador de sangue. Fortalece aí! Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do AP Vida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. AP Vida faz bem para você. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era o príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. Voltamos à conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Daqui a pouco nós vamos falar sobre energia solar. Nosso entrevistado é o economista Daniel Lima Costa. A partir de agora, nós conversamos com João Sampaio, João Rodrigues Sampaio Filho, que é reitor do CESMAC, o Centro de Estudos Superiores de Maceió. Reitor, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. Bem, o CESMAC está inaugurando o laboratório de anatomia Antenor Teixeira Leal. O que é que isso representa para a instituição? Olha, nós temos uma parceria com a Santa Casa de Misericórdia, né? O CESMAC tem um contrato, um convênio, e que nós achamos, a direção do CESMAC e a direção da Santa Casa, prestar uma homenagem a esse grande médico, que é o Dr. Antenor Teixeira, patologista, né? E nós estamos inaugurando amanhã, lá no CESMAC, um laboratório, uma reforma grande, que nós investimos muito no laboratório, você imagina, mais de R$1 milhão, para oferecer aos nossos estudantes uma melhor qualidade de ensino na medicina. E o doutor Antenor foi homenageado por nós e pela Santa Casa, em homenagem à sua capacidade científica no meio de medicina no Brasil e talvez internacional. E por isso nós estamos aqui, Flávio, para aproveitar essa oportunidade, convidar a classe, principalmente a classe médica, para comparecer amanhã às 8h30 lá no CESMAC, para participar dessa grande homenagem, uma grande homenagem em nome dele, né? Apesar de ser uma pequena, vamos dizer assim, ele merecia muitas coisas maiores, mas é uma homenagem muito justa. Eu acho que o doutor Antenor representa
vamos dizer assim, uma escola, né, no Brasil, no ramo da patologia médica. Bom, o SESMAC tem várias unidades em Maceió e também no interior do estado. Onde é que vai funcionar esse laboratório? Esse laboratório vai funcionar aqui em Maceió, na Cônigo Machado, no prédio principal nosso do SESMAC. Entendeu? Eu convido, inclusive, você, mandei até o convite, para participar dessa homenagem, não a nós, né, mas sim ao Dr. Antenor, que, como eu já disse, é uma homenagem bem merecida no ramo da medicina. Bem, saindo um pouquinho dessa parte técnica da inauguração do Laboratório de Anatomia Antenor Teixeira Leal, Dr. João Sampaio, como é que o senhor vê a situação do SESMAC nesse contexto de dificuldade econômica, uma dificuldade que vem de alguns anos e que atinge diversos setores da economia? Nós estamos assim numa crise nacional, né, muito pesada, a falta de emprego, nós estamos sentindo isso lá. Houve uma redução quase de 50% de alunos de procura de vagas. Apesar disso, o professor Douglas tem feito um trabalho excelente para oferecer a melhor qualidade de ensino possível em todos os 28 cursos de superior que nós temos no SESMAC. Para você ter uma ideia, a rede particular das faculdades superiores, de nível superior do Brasil, representa 72% das matrículas. As federais estaduais todas dão uma base de 26%, 25%. Quer dizer, nós temos que fazer um esforço muito grande, não só pela crise, mas também pela concorrência, né? Os grandes grupos que estão aí aqui em Maceió e no Brasil todo, né? E nós só temos um caminho, é oferecer a melhor qualidade possível de ensino no SESMAC. Quais são os cursos assim, onde tem havido mais evasão de alunos? Olha, quase na parte principalmente de, você imagine, de professores, né, de pedagogia. O Brasil precisa de tantos professores de nível médio e, no entanto, a procura tem caído assustadoramente, lá, não só no SESMAC, mas no Brasil todo. Como o professor Douglas prega muito sobre essa busca, não é, do ensino de nível primário, secundário, né, para o aluno chegar a um vestibular e uma universidade com muita base. Isso está faltando empenho, principalmente do governo federal. Apesar desse momento difícil, o SESMAC mantém aquele seu planejamento de expansão de novos cursos? Temos. Nós estamos fazendo tudo para não só melhorar o que nós temos, mas também implantar outros cursos, que isso daí está em via de estudos, né? Nós temos uma estrutura muito boa de professores, de coordenadores de curso e recebendo uma orientação muito assim efetiva e dedicada do professor Douglas. O professor Douglas é um braço direito nosso lá na área educacional, com a experiência que ele tem de universidade, professor emérito, né? E o Douglas tem dado, assim, a demonstração da sua capacidade na parte pedagógica, na parte acadêmica, para que o SESMAC busca constantemente essa qualidade de ensino. Ainda existe, doutor João Sampaio, a ideia de implantação de um campus ali na parte alta da cidade, mediações da Via Expressa? Hoje já tem uma corrente que pede que mostra que a concentração, né, do campus é muito bonita, é muito bom, mas hoje o curso tem que ir buscar o aluno, ficar perto desse mercado de alunos de nível superior, que não é fácil, né? É um trabalho, requer muito investimento, muita qualificação de professores, etc., laboratórios, etc., etc. Muito obrigado pela participação aqui eu sou aqui em conjuntura, aqui pela TV Marca, na 25 da NET, e parabéns pela homenagem muito justa ao professor Antenor Teixeira Leal com a criação desse laboratório de anatomia. Vamos agora ao intervalo, agradecendo a participação do reitor do SESMAC, João Rodrigues Sampaio Filho. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta falando sobre energia solar. Nosso entrevistado, o economista Daniel Lima Costa.
programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Não jogue lixo na rua, coloque na sacolinha e bote lá na lixeira, que quando for a tardinha, o carro do lixo leva e deixa a cidade limpinha. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Cuidar de sua cidade é a maior limpeza. Lugar de lixo é na lixeira. Uma campanha da Prefeitura de Maceió. Fortalece aí meu coração. A doação de sangue não oferece ao doador nenhum risco de contrair doenças. Qualquer pessoa saudável que tenha entre 16 e 69 anos e pese acima de 50 quilos pode ser um doador de sangue. Fortalece aí! Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do AP Vida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. AP Vida faz bem para você. A partir de agora, a gente vai falar aqui em conjuntura sobre energia solar. Quem está aqui conosco é o economista Daniel Lima Costa. Ele que é diretor da Nature Green, uma empresa que, juntamente com o governo do estado, realizou na semana passada o seminário Perspectiva do Mercado de Energia Solar Brasil-Canadá. Daniel, bem-vindo aqui à conjuntura. Quais foram os resultados mais assim, imediatos desse seminário? Bom dia, Flávio. Bom dia a todos que nos assistem. O seminário, na verdade, ele teve o objetivo de divulgar o setor de energia solar com toda a sociedade alagoana e também desenvolver um vínculo entre o governo canadense e o governo de Alagoas, como também de empresas canadenses e empresas locais, para viabilizar com maior, com maior custo-benefício, soluções para o mercado de energia fotovoltaica. Daniel, quais são as vantagens da energia solar em relação a outras fontes de energia mais tradicionais? Olha, Flávio, a fonte solar hoje, só para te dar um exemplo assim prático, um consumidor de baixa tensão que resolva, baixa tensão a gente está falando de todas as residências, pequenos comércios, que resolva hoje implantar uma planta de geração de energia solar, ele paga o investimento dele em 4 anos, só com geração de energia. Essa tecnologia hoje, ela dura, a vida útil dela hoje é de 25 anos. Então você imagine que com 4 anos ele pagou o investimento e se livrou da conta de energia durante 21 anos, no mínimo, que é a duração com produtos que recebem garantia de fábrica, ou seja, é um investimento muito bom. Além desse investimento para fazer a implantação do equipamento, a instalação do equipamento, melhor dizendo, não tem custo de manutenção? Olha, a manutenção é baixíssima. Consiste basicamente em lavar os painéis. Água,
e um rodo, mais nada, nem detergente usa. E se chover, a própria chuva já lava. Então não há custo de manutenção, é uma tecnologia segura, ela realmente não quebra. Para você ter ideia, esses painéis eles são feitos para serem utilizados em plataformas de petróleo no meio do oceano. Eles são feitos para naves espaciais, ou seja, para aguentar intempéries do espaço sideral. São feitos para serem implantados em desertos, onde há grande incidência de radiação solar. Então imagine que se ele for colocado numa residência ou no telhado de uma empresa, ele realmente dura muito e praticamente não quebram. Para você ter ideia, Flávio, da eficiência desses painéis, as fábricas garantem, a garantia de fábrica para defeitos de fabricação, ela se estende até 12 anos. E para garantia de geração de energia, as fábricas garantem que daqui a 25 anos, esses painéis vão estar gerando 85% de geração do que eles geram hoje na atualidade. Ou seja, é uma tecnologia fantástica. Bom, quem tem uma residência individual, você está falando a respeito dessa possibilidade. Agora, quem mora num prédio, quem mora num prédio de apartamento e quer colocar só no seu apartamento, pode? Pode. Aí, justamente, foi a minha palestra, a minha participação no seminário que você falou no início da entrevista, foi justamente sobre esse modelo. A gente chama do modelo de autoconsumo remoto. O que é isso? É a planta de geração ser implantada em um local diferente da unidade consumidora que vai receber energia. Então, na apresentação, nós falamos sobre o SunCity Condomínio Solar, que é justamente um condomínio solar, como qualquer outro condomínio imobiliário, onde vão ser disponibilizados espaços para que o consumidor, por exemplo, de um apartamento ou do próprio prédio que queira gerar para a área comum do edifício, implante lá, já que é uma tecnologia que demanda bastante espaço, e de lá sejam gerados créditos de energia que vão ser injetados na rede da Eletrobras e creditados na unidade consumidora participante do condomínio. Então, esse modelo é bastante interessante porque, de certa forma, quebra as barreiras técnicas. Quais seriam hoje as barreiras técnicas? O sombreamento, por exemplo. Todo prédio tem uma caixa d'água lá em cima, no meio do prédio. Então, é da sombra, ou no período da manhã ou da tarde, em determinada área da laje do prédio. A questão do espaço. Cada painel desse, ele ocupa, em média, 2 metros quadrados de área. Então, realmente, as lajes dos prédios se tornam pequenas para a implantação da tecnologia solar. Então, pensando nisso, nós desenvolvemos esse modelo que é regulamentado. Hoje existem 2 normas da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que regulamenta esse segmento, que são as resoluções 482 de 2012 e a 687 de 2015. Então, tudo é feito a 4 mãos, com a fiscalização, com a autorização das concessionárias de energia. E hoje nós temos de várias empresas no mercado oferecendo essas soluções. E, Daniel, qual o custo aproximado da implantação, da instalação desse equipamento para quem tem apenas uma unidade residencial, uma casa ou um apartamento, por exemplo? Flávio, nós estimamos em quilowatt. Hoje, o mercado se trabalha em torno de R$5.000 o quilowatt. O que seria um quilowatt de energia? Ele daria para gerar, por exemplo, em torno de 200 kWh mês. Então, é fácil. Se um consumidor tem uma residência que consome 600 kWh mês, vai ser necessário implantar 3 kW. Vezes 5, R$15.000. É basicamente essa a conta. No modelo de condomínio solar, nós conseguimos baixar esse valor. Por quê? Porque a instalação é toda no solo, não existe dificuldade de instalação, não é necessário subir na laje, não é necessário subir os painéis para, por exemplo, um prédio alto que cria uma certa dificuldade. A instalação é toda padronizada. Então, no condomínio solar, nós conseguimos reduzir
em torno de 20%. Então, é uma excelente alternativa para aqueles que não dispõem de condições técnicas e para aqueles que têm condição, mas querem economizar na implantação do seu projeto. Então, o condomínio solar hoje é uma excelente alternativa. Vocês já têm aqui em Alagoas algum condomínio desse instalado ou em fase de implantação? Estamos implantando em Maragogi, vai ser o primeiro condomínio solar aqui de Alagoas. Assinamos na sexta-feira passada, com a presença do embaixador Rick Savone, do Canadá, com a presença do vice-cônsul para energias limpas do Canadá, o presidente da Casal e o prefeito de Maragogi. Então, foi assinado um termo de cessão da área, que é uma área da Casal, para o município de Maragogi, com o objetivo de implantar lá as centrais geradoras de energia, por exemplo, para os grandes resorts, para as pousadas, para aqueles que desejarem esse tipo de alternativa de geração de energia em Maragogi. É uma boa? Por quê? Como a geração vai ser em Maragogi, e Maragogi é uma cidade distante, ela fica no final da rede de fornecimento de energia. Quais são as queixas que a gente ouve em Maragogi hoje? Que a rede, qualquer coisa, por exemplo, na temporada ou no Réveillon, falta energia. Com o condomínio solar, isso vai ser muito beneficiado. Por quê? Porque a geração vai estar próxima da subestação que recebe a energia e vai distribuir para toda a cidade, para todas as empresas localizadas lá. Agora uma pergunta de leigo, Daniel. E quando não tem sol, como é que funciona esse sistema? Olha, na verdade, a geração de energia ela não é por calor, ela é por fóton. É fotovoltaica. Então, na verdade, no dia nublado, não é que não gere energia, ela vai gerar menos, mas gera. Nós trabalhamos durante o mês com uma média de geração. Nós já sabemos no mês quanto cada painel vai gerar. Dependendo da potência do painel, a gente já sabe a geração média dele em quilowatt-hora mês. Então, na verdade, a gente, quando apresenta um projeto para um cliente, a gente já estima uma geração mensal e uma geração anual. Por exemplo, um hotel. Um hotel vai consumir mais energia nos períodos de lotação, ou seja, em julho e no período de dezembro, janeiro e fevereiro. Então, em 4 meses, ele vai ter uma demanda muito grande de energia. E nos outros meses, ele vai ter um consumo, claro, mais menor. Então, na verdade, a gente faz uma média anual de consumo de energia instalamos a central geradora dentro dessa média e, quando ele estiver na baixa estação, vai gerar créditos de energia que ele pode utilizar durante 60 meses. Então, na alta temporada, ele vai utilizar esses créditos que ele gerou nos meses que ele está com a geração menor. Daniel, agora para encerrar, alguém que está nos assistindo certamente pode se interessar por esse sistema de energia solar. Como é que essa pessoa pode proceder para ter informações? Olha, nós temos o nosso site www.naturgreen, verde em inglês, Brasil com S.com.br. Nós temos um telefone também que atende durante o horário comercial, que é 82 34 35 9003. E temos também um e-mail colocado à disposição, que é o contato@naturgreenbrasil.com.br. Nós atendemos, temos imenso prazer de nos deslocar à sede do cliente, porque é necessário que a gente faça um levantamento e aí sim defina a melhor solução para ele. Antes de finalizar, eu gostaria também de dar assim, um feedback do que resultou o seminário que você falou no início da entrevista. Então, já no dia 22 e 23 agora desse mês, estaremos indo para São Paulo, a convite da Embaixada e do Consulado canadense, para nos reunir com 3 indústrias do Canadá que trabalham no segmento. Eles estão vindo do Canadá, nós vamos fazer uma reunião de negócios com essas 3 indústrias. Junto conosco está indo o diretor-presidente também da Puri Energy, que é um grande parceiro nosso de trabalho. E quem sabe a gente já defina
uma linha de produção local com tecnologia canadense aqui em Alagoas. Ok, sucesso. Obrigado. Agradecemos a participação de Daniel Lima Costa, aqui em Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Agradecemos também a você, telespectador, por nos acompanhar.